Sob o toque de Somente Crer, nós receberemos o pregador dessa noite, o irmão William Paixão. Ele nos trará uma palavra da parte de Deus. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Grande Deus, eterno Pai Celestial, nós nos rendemos a Ti, porque o Senhor é nosso Pai, é nosso Deus, é nosso Criador, e somente em Ti confiamos, ó Deus. E mais uma vez nesta noite, continua conosco, fala conosco, através destes lábios impuros, Senhor. Mas usa-nos, porque o Senhor usa o homem. Ajuda nós, ó Pai, porque somos muito necessitados. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Uma boa noite com Jesus a todos. Uma graça maravilhosa. Amém? Isaías capítulo 53, a irmã Luísa, Deus abençoe, está aí, seja bem-vinda, né? Ela nunca foi de Sinop, ela está lá, passando a temporada, né, irmã Luísa? Mas está aí nos visitando, a irmã Antônia também, né? Que é mãe do nosso precioso diácono, irmão Paulo. Isaías 53, o versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Amém? Que Deus, Pai, que o Senhor abençoe nossos corações para recebermos a Tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É a Zaga, irmã Sofia? Vai cantar um presente para nós? É as águias de Deus, né? Onde estiver o corpo.
Canta, irmã Sofia. Momentos aqui no Tabernáculo da Fé. Escolhidos seus, ao menos passando fome no jugo de uma denominação. A águia deu um voo rasante, em menos de um instante, nos trouxe a revelação. Onde tem batismo em nome de Jesus, pode crer que as águias estão por aí. Se tem santa ceia, se tem lava-pés, tem águias cantando feliz a sorrir. Se tem o profeta, assim diz o Senhor, é o alimento que nos dá vigor, a bater as asas e para subir. Já posso ver com muito gozo aquela reunião no ar, a mesa cheia de iguarias e as águias de todos os dias juntas a saborear. Posso ver Moisés, Elias e Abraão, vejo William, Brana, Pedro, Paulo e João. Entre essas águias, uma traz o manto, Jesus enxugando todo o vosso pranto, dizendo: meus filhos não vão mais chorar. 3 anos e meio só pra desfrutar deste casamento que esperaram tanto. Tu vê Moisés, Elias e Abraão, vejo William, Brana, Pedro, Paulo e João. Entre essas águias, uma traz o manto, Jesus enxugando todo o vosso pranto, dizendo: meus filhos não vão mais chorar. 3 anos e meio só pra desfrutar deste casamento que esperaram tanto. Graças a Deus, onde estiver o corpo é a palavra, e as águias são os cristãos. Muito bem, irmã Sofia, parabéns, que Deus te abençoe. E ela é interessada, chega lá no culto de evangelismo, ela quer cantar, né? Isso é muito bom. Pessoas assim agradam a Deus, né? Pessoas dispostas a fazer alguma coisa. A gente vê a irmã Rebeca também, né, com essa dificuldade com as crianças, corre aqui, corre ali, mas a gente chega aqui, ela já está aí no teclado, se esforçando. Tudo isso aí, Deus está vendo isso aí, né? E às vezes nós temos condições, saúde, força, tempo, tudo para ajudar e não ajudamos, né, irmão Oliveira? E outros têm vontade, mas têm dificuldade, mas é assim mesmo. É isso que agrada a Deus. Isso é sacrifício. Que Deus abençoe vocês. Agora, nós estávamos meditando
neste assunto sobre aparência. Se você quiser anotar um tema, seria este o tipo de tema. Eu queria dar uma saudação para o irmão Nelson, lá de... Onde é, pastor, a cidade dele? São Gabriel, do Oeste, Mato Grosso do Sul. Prometi para ele que ia dar uma saudação para ele. Que Deus abençoe o irmão Nelson, né? Ele assiste nós pela internet, no nosso canal, todos os vídeos. E esses dias eu falei com ele e ele está interessadíssimo em vir morar em Alta Floresta. Disse ele que Deus colocou no coração dele, e ele já colocou a casa à venda lá, e se Deus colocou no coração dele, quem sou eu para tirar? É que nem em 2009 Deus colocou no coração do pastor Milton, não foi, pastor? Para vir para cá, colocou no meu, colocou no do irmão Wilson. O pastor Milton até chorou lá em Cuiabá, mas o irmão Alessandro, quando ele disse que o irmão Wilson estava vindo para cá, mas não teve jeito, né? Aí o pastor lembra, acho que em 2007 ou 2008, eu não lembro o encontro lá. O pastor Milton foi falar com o irmão Wilson ia mudar para cá. E se a gente for lembrar desse pessoal, a gente fica devendo, porque tem o pessoal dos Estados Unidos que nos assiste lá na Califórnia, eu não sei quem é no estado da Califórnia, lá nos Estados Unidos. Se você quiser mandar a sua comunicação, depois nós podemos falar o nome aqui no púlpito, dar uma saudação. Também no estado de Massachusetts, irmão Wilson, assim? É Massachusetts, a Califórnia fica no extremo e Massachusetts fica no outro extremo dos Estados Unidos. É como se for o Rio Grande do Sul e o Amapá. Mas também tem pessoas que nos assistem lá, e tantos outros países. Uma hora nós vamos relacionar aqui para vocês. E que Deus abençoe a igreja, né? Ora por esse povo que estão nos assistindo aí. Já temos testemunho de gente que estava 30 anos fora da comunhão, a irmã do pastor Milton, 30 anos afastada, e reconciliou, começou aqui assistindo essas mensagens que nós pregamos aqui, esses cultos. Obrigado, Jesus, né? É o salário do pregador, é o reconhecimento, é o salário do pregador, é o fruto. Jesus Cristo diz: pelos frutos os conhecereis. Então, o maior motivo, quando Deus veio em carne aqui, porque Ele prometeu isto no Velho Testamento, nas Escrituras, em vários lugares nas Escrituras. Então, quando Ele desceu em carne, por Ele não vir com aparência de Deus, nem aparência de rei, nem aparência de sacerdote, ele foi rejeitado, ele não foi conhecido, porque ele não veio em aparência. Irmãos, desde o princípio da criação, aqueles que conhecem as Escrituras, Deus já vem manifestando este desejo de não usar aparência humana. Quando Ele requereu os cultos de Caim e Abel,
Abel foi cultuar a Deus pela aparência. Fez aquele altar bonito, atraente. Né, pastor? Caim, né? É melhor, Caim. Caim fez aquele altar aparente, bonito, desejável. E Abel fez aquele altar horrível, talvez fedendo, animal morto. Mas o que agradou a Deus ali não foi a aparência, mas foi a revelação que Abel teve e que Caim não teve, a revelação da verdade. E isto é o que agrada a Deus em todas as gerações, o que tem agradado a Deus. É a revelação de quem Ele é. E Ele vem usando estas coisas, as coisas que não são aparentes, para confundir as coisas que são aparentes. Então as pessoas estão sempre buscando as coisas de Deus por aparência e por boniteza. Lá no princípio, quando Israel estava prestes a rejeitar Samuel e escolher Saul como seu rei, a escolha de Israel foi baseada unicamente em aparência. Mensagem: o rei rejeitado, a partir do parágrafo 50. E então escolheram para si um homem chamado Saul, que era o filho de Quis, e ele era um homem de reputação. Era um homem de reputação. Você sabe o que é reputação? Reputação é o que as pessoas veem, pensam de você. Caráter é aquilo que você realmente é. Nós estamos aí com homens de reputação presos aí no Rio de Janeiro, não estamos? Não eram pessoas de reputação? Governadores, né? Ex-governadores, não eram pessoas de reputação, de boa reputação. Quando eles chegavam, fulano, é boa, mas o caráter é negro. Quem vai por reputação não tem revelação do caráter. E aqui é onde Israel caiu. Ele era um homem de reputação, um homem honrado. Mas ele combinou direitinho com o povo. Era um desejo do povo, era aquilo. Era reputação, era um homem daquele jeito. Porque ele era de grande estatura, alto, nobre. A Escritura diz que sua cabeça e ombros ficavam acima de qualquer homem de Israel. Tinha a aparência de rei. Era vistoso de feição. Era um homem inteligente e extraordinário. Não é uma imagem boa, irmãos? Não tem nada de negativo aqui em Saul.
A aparência dele está impecável. E é isso que as pessoas estão querendo ainda hoje. É isso que as igrejas, que o povo aí fora estão buscando. Eles estão buscando um homem de intelectualidade para estar aqui atrás do púlpito. Um homem de vários idiomas, de vários diplomas, anel de doutorado. Então eles estão olhando para isso. Temos que olhar para o caráter. Para o caráter não depende de educação, de aparência, de beleza, de estatura, de nada dessas coisas. Agora, esse é o tipo de homem que as pessoas gostam de escolher hoje. As pessoas não parecem estar satisfeitas com a maneira que Deus estabeleceu sua igreja para ser governada ou controlada pelo Espírito Santo. Querem alguém, algum homem, alguma denominação, certas pessoas para governarem a igreja. Isso, elas não são capazes de se lançarem completamente nas mãos de Deus para serem espirituais e serem guiadas pelo Espírito Santo. Elas querem alguém para desempenhar a religião para elas. Alguém que lhes diga exatamente como fazê-lo. E tudo que se trata disso. Assim que esse homem parecia se encaixar exatamente neste lugar, Saul, porque era um homem muito intelectual. Isto é parecido demais com o dia de hoje. Irmão, preste atenção nisso. Se você quer anotar ou gravar, quem busca a aparência não pode ver a Deus. Para você ver a Deus, você terá que olhar adiante deste tabernáculo de carne. Você terá que olhar adiante de seu marido. Você terá que olhar adiante de sua esposa. Você terá que olhar adiante da reputação e ver o caráter cristão em seu marido, em sua esposa, em seus filhos, em seu pastor, em seus diáconos, em seus irmãos. Não procure ver aparência, porque isso tem derrubado milhares e milhares de pessoas. Isso é parecido demais com o dia de hoje. Também gostamos de escolher pessoas tais para controlarem nossas igrejas, para controlarem a igreja de Deus. Nós queremos essas coisas, o humano quer essas coisas, irmãos. Deus se revela em humildade. Em Apocalipse capítulo 5, o ancião disse para João, faz bem nós olharmos aqui. Apocalipse capítulo 5, verso 2.
E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Eis uma pergunta que o anjo fez. E ninguém no céu, ninguém na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões, preste atenção agora: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Olha a aparência, preste atenção, que o ancião está dizendo. Vai pensando no leão aí, ó. Quem é o leão? É o animal mais poderoso da natureza, mais forte, rei da natureza. Vai pensando nisso. E disse um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. O homem fala que lá vem um leão. Lá vem o leão, guerreiro, vencedor, forte, aquele animal feroz. E aí, João, no verso 6, e olhei... Você está acompanhando? Eu olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais vivendo, entre os anciões um leão. Está escrito o que aí? Que gente? Ué, não é o leão? Cadê o leão? Sumiu o leão? Então, o ancião anunciou o leão, o animal mais forte. Mas quando João viu, ele viu um cordeiro ensanguentado, o animal mais humilde. Ali estava mostrando a maneira de Deus agir. Ele é o leão da tribo de Judá, mas mesmo na aparência de cordeiro, ele consegue ser o rei. Aleluia. Oi? 7 pontas, que são 7 mensageiros, 7 olhos, né? 7 olhos. Que são os 7 Espíritos de Deus, que são 7 mensageiros enviados às 7 eras da igreja. Então esta é a maneira de Deus se apresentar. A valentia dele é de um leão. A vitória dele é como leão, mas na hora de Deus se apresentar, ele não se apresenta como leão, ele se mostra como um cordeiro. Gente, Jesus Cristo disse, eu vou ler aqui para vocês, vamos aqui nesse parágrafo que fostes ver, mensagem, parágrafo 94. O grande e poderoso Jeová, o qual trovejou no além. Irmãos, tem uma igreja aí que se chama Testemunhas de Jeová. Nem eles conseguiram reconhecer o Jeová quando ele veio em carne. E eles são testemunhas de Jeová. Mas quando Jeová apareceu em carne, eles não reconhecem, eles não conseguem ver. Só há uma classe de semente, irmãos. E esta semente, ela vem da linhagem de Adão, de Abel, depois de Sete. E ela estava em Pedro ali, quando Jesus Cristo disse: quem as pessoas dizem que eu sou? Pedro disse: um dos profetas, Elias. E ele disse: vós quem dizeis? Pedro teve a revelação que Abel teve. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Amém. Somente uma classe de pessoas terá a revelação do caráter de Deus
e isto é o eleito de Deus. Nós somos os verdadeiros testemunhos de Jeová. Sabia disso? Nós somos os verdadeiros sabadistas. Você sabia disso? Que nós somos os verdadeiros adventistas? Você sabia que nós somos os verdadeiros católicos? Irmão. Nós estamos guardando o dia de sábado, que é o Senhor Jesus Cristo. Eles estão guardando a sombra. Nós testemunhamos que Jeová veio em carne. Você não testemunhou? Então você é um testemunho de Jeová em carne. Nós guardamos o sábado. Eles guardam o dia, nós guardamos o sábado. O sábado é Jesus Cristo, a pessoa do sábado. Não vamos falar de sábado hoje, uma hora nós vamos falar. Igreja católica quer dizer igreja universal. Então esta noiva, ela é universal. Ela tem em todo canto da terra. Aleluia. Isto é conhecimento, é revelação do que somos. O grande e poderoso Jeová trovejou no além, o qual fez as estrelas e os sistemas solares. Eu estava lendo com o pastor ali, Hebreus 11, Paulo dizendo: pela fé, os mundos foram criados. Os planetas, que são os mundos que Paulo estava dizendo. Então todos os planetas, todo o sistema solar, todo o universo foi criado pela palavra. Oh, glória a Deus! O qual fez a terra do que não é aparente e ordenou sua existência. Mas quando ele veio visitar a humanidade, aqui está aonde a humanidade caiu. Porque, irmãos, a grandeza de Deus é demais. Não cabe na minha cabeça. Paulo disse que não subiu ao coração do homem. Quanto mais você imaginar como é Deus, você ainda vai ser insuficiente na imaginação. Então Deus é grande demais, e aquele povo estavam esperando Deus em carne. Então a mente deles pensava: olha, Deus ele vai abrir uma... pastor. Ele vai abrir uma cortina e descer uma escadaria de diamante, né, de ouro, e vai descer com unicórnios, aí, um tipo de cavalo especial com asas, e Deus vai vir desse jeito. Que nem os reis magos, aqueles 3 reis magos. Aqueles reis magos, eles viram a estrela que simbolizava o nascimento do rei dos judeus. Aonde ele foi? No palácio eles foram, de Herodes. Buscaram o rei. O rei vai estar onde? No palácio. Então eles confundiam os sábios e entendidos. Justamente aqui, ó. Ele não desceu em carros dourados, não, mas escolheu vir em um pequeno estábulo. Sabe o que é estábulo? Um local onde nascem animais, cheio de fezes de animais, tudo. E seu nascimento foi numa manjedoura de gado, coisa simples, mas daquela manjedoura veio Emanuel. Aleluias! Irmãos amados, vocês que estão através da internet,
Noé era um camponês, não tinha aparência, não era ligado às religiões, era um fazendeiro simples. E Deus deu uma mensagem para ele: Noé, faz a arca que eu vou inundar a terra com água. E nós pregamos aqui, a ciência reprovou a mensagem de Noé, a religião reprovou a mensagem de Noé. Os homens não obedeceram a mensagem do profeta de Deus para aquela era. Mas os animais ouviram a voz de Deus. Os animais obedeceram o chamado de Deus, que são considerados seres irracionais. E o homem, que é um ser inteligente, racional, dominador sobre a natureza, não pôde ouvir a voz de Deus na era do dilúvio. Mas isso empatou a água? Empatou? Não empatou. Deus não vem em aparência. Por isso que eles não reconheceram Noé, por isso eles não reconheceram João Batista, por isso eles não reconheceram Micaías, que foi falado aqui na escola dominical. Era um coitado. O rei já tinha 400 e tantos profetas ali para profetizar a seu favor. A política já tem quase 50 mil tipos de religiões aí para se aliar com ela. Para que precisa de nós? O prefeito já tem a denominação dele. Para que ele viria aqui buscar conselho com o coitado do pastor Milton? Para que ele viria atrás de Micaías? Para quê? Ele já tem o seu próprio sistema. Mas Deus está fora da religião. Deus está fora de denominação. Deus está com um alarido no deserto, chamando o povo para sair fora da religião. João Batista veio da onde, gente? Você lê Lucas, diz assim, ó: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Primeiro lá diz assim, ó, César, né, tetrarca, e ele fala da política, e depois fala, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus a João no deserto. A palavra de Deus nunca veio à religião. Me mostre na Bíblia quando a palavra de Deus já veio à religião. Nunca. Por isso eles não podem receber o mensageiro de Deus para esta era. Coitado do irmão Brana, 7ª série, sem teologia, sem riqueza, pobre, veio de família, e ainda de família de contrabandista de bebida. Nos Estados Unidos era uma abominação. Não tinha aparência. E hoje eles estão olhando para nós, procurando aparência. Mas Deus não está atrás de aparência, igreja. Deus quer o seu caráter. Deus não quer saber se você é rico, se você é bonito, se você é preto, ou é branco, ou é gordo, ou é magro. Deus quer o seu caráter. Deus quer a sua obediência na palavra. Agora veja isso aqui, que eu queria trazer para vocês. Aquele que é de Deus, preste atenção, que a Bíblia diz: surgirão falsos profetas,
falsos cristos. Cristo quer dizer ungido. O verdadeiro homem de Deus não precisa de aparência. Sabia disso? Por quê? Porque Jesus Cristo disse assim: pelos seus frutos os conhecereis. Irmão William, como eu conheço um homem de Deus? Mateus capítulo 7. Pelos frutos os conhecereis. Agora, o homem enviado por Deus não precisa de aparência. Sabe por quê? Porque ele tem fruto, pastor. Os frutos que ele manifesta mostram quem ele realmente é. Estão entendendo, irmãos? Amém? Aleluias! Em São João capítulo 4, aquela mulher no poço, Jesus Cristo começou a conversar com ela e manifestou os frutos. E ela começou a ver os frutos que Jesus manifestava. De repente ela chegou à seguinte conclusão: Senhor, vejo que tu és profeta. O irmão Brana, quando Deus levou ele em 1965, eu nasci em 1981, são 16 anos. Eu nunca vi ele nunca veio no Brasil, talvez você também nunca viu. Mas quando eu vi os frutos de Elias, aleluia, os frutos de profeta identificam um profeta. Micaías confiou na sua revelação, não é, pastor? Que ele disse: se o rei não voltar, Deus não falou comigo. E o povo já voltaram, foi para soltar ele, porque o rei tinha morrido. O cumprimento da profecia mostrou que Micaías era o verdadeiro profeta em meio àqueles 400 irmãos. Então, se você quer conhecer um homem de Deus, olhe os frutos dele. Agora, preste atenção neste outro lado. Aquele que não é de Deus, ele precisa de aparência, pastor. Irmãos, preste atenção nisso. O que é ungido não precisa de aparência, porque ele tem frutos do Espírito Santo. O que não é ungido precisa de aparência. Por quê? Porque ele não é ungido pelo Espírito Santo. Entendeu? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 até o 5. Sabendo, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Olha no versículo 5: tendo aparência de piedade. Tem alguém lendo aí? 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 5. Tendo aparência de piedade. Viu? Mas negando a eficácia dela, negando como suas vidas manifestam
todos esses frutos para trás que nós lemos aqui. Então, irmão, se chega alguém dizendo para vocês: eu sou um homem de Deus, eu sou um profeta de Deus, não creiais. Vocês estão entendendo? A única vez que Jesus disse que ele era Jesus, você sabe quando foi? Alguém sabe? Não. Foi quando Paulo caiu no caminho de Damasco. Para a mulher, ela disse que era o Messias. Disse: eu sou eu que falo contigo. Ele se revelou para ela. Está certo também, irmã. Mas ele só disse que era Jesus realmente para Paulo lá no caminho de Damasco. Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegue. Então ele não se revelou. Ele podia ter dito ali para César: oh, eu sou o rei dos judeus. Não. Ele disse assim: tu é quem dizes que eu sou. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejaria os meus anjos por mim. Vocês estão entendendo o exemplo? Então, aquele que se diz de Deus, ele não tem fruto. E aquele mesmo que nem se diz, que ele manifesta os frutos. Então lembre-se disso, que isso pode salvar a sua vida uma hora. Porque surgirão falsos cristos, surgirão falsos profetas, homens ungidos. Cristo quer dizer ungidos, homens ungidos, fazendo sinais tão grandes que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Mas os escolhidos não é possível enganar. Amém? Mas eu já estou dando para vocês a vacina correta. Observe os frutos, que você conhecerá a árvore. Pode uma árvore má dar bons frutos? Não, Jesus disse em Mateus 7. Pode uma árvore boa dar maus frutos? Também não. Não vá pela aparência. Ainda que ele faça o morto ressuscitar, descer fogo do céu, chuva, não vá por isso, pela aparência. Seja um Abel, vá pela revelação. Coloque-se de pé um momento. Ó Deus maravilhoso, te damos graça nesta noite, porque o Senhor tem usado as coisas não aparentes para confundir as coisas aparentes. E ajuda nós, a tua igreja aqui nesta cidade, e a todas essas pessoas que estão pela internet assistindo, Pai. Ó Deus amado, que eles possam ter a real revelação, o real entendimento dessas coisas, para que eles não possam ser enganados por qualquer espírito que aparecer em sua frente, dizendo que é profeta, que é homem de Deus. Não. Pelos frutos os conhecereis. Foi o Senhor mesmo que nos deu esta dica, esta ordem. E se entrou alguém enfermo nesta noite, que a tua palavra, a revelação, a unção da tua palavra, seja, Pai, manifesta neste povo. Abençoa essas vidas, abençoa essas pessoas, que eles possam sair daqui nesta noite vacinados pelo teu Espírito Santo. No nome precioso do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Pode dizer glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluias. Que Jesus seja glorificado através das nossas vidas.
Amém? Aleluia. Jesus quer ser glorificado por você. Ele quer ser glorificado por mim, por cada um de nós. E nós glorificamos a Ele com as nossas ações. As boas ações glorificam a Deus. A humildade glorifica a Deus. O aleluia glorifica a Deus. Amém?